Deixa eu te contar uma coisa, por baixo dos tecidos, ele sempre observava. Não era explícito, entende? Mas toda vez que eu estava na cozinha, preparando o almoço no meu fogão a lenha, as roupas que cobriam meus melões, como eu carinhosamente os chamava, pareciam ter vida própria. Elas ficavam volumosas, apontadas, e eu nem imaginava o quanto aquilo atiçava a imaginação do meu caseiro. Eu sou a Helena, e vivo há muitos anos numa pequena cidade do interior de Goiás. Tenho 40 anos e, modéstia à parte, me sinto muito bem conservada. Meu marido, o Joaquim, é um homem do campo, um verdadeiro caipira, no melhor sentido da palavra. Tudo que ele faz é comprar terras e acumular riquezas. Desde que nos casamos em 2007, ele sempre teve essa mania de sair de casa sem me avisar, quase todo fim de semana inventa alguma coisa. Como eu também gosto da vida na roça, nunca tive problemas em dormir sozinha ou passar o dia cuidando dos animais e das plantações. Ele sempre teve uma boa condição financeira, então, há alguns anos, decidiu contratar um caseiro para ajudar nas tarefas mais pesadas, aquelas que eu não conseguia fazer. Por indicação de um amigo, encontramos o João. Um homem bom, de poucas palavras, que nos ajudava em tudo o que precisávamos. Temos um vizinho aqui do lado que sempre nos auxiliava também. O João sempre recebeu em dia e era muito bem pago. O Joaquim via o seu desempenho e de vez em quando, dava gorjetas por cuidar tão bem da nossa terra e, claro, por ser meu protetor quando ele não estava por perto. João nunca havia desviado sequer uma palavra comigo. Sua força e respeito durante todos esses anos me deixavam em paz e tranquila. Mas de uns tempos para cá fui ficando mais carente. O Joaquim já não me dava a atenção que eu precisava para me sentir viva. Minha confiança no João cresceu a ponto de eu passar a circular pela casa com menos receios. Até mesmo com roupas mais leves como após o banho, enrolada numa toalha sem achar inadequado. Respeitoso e silencioso, ele mantinha os olhos focados na TV ou nas ferramentas, desviando o olhar quando eu aparecia. Mas no fundo eu sentia que aquela forma de fazer de conta que não via, era, na verdade, a maior prova do seu cuidado para não me constranger. Sem que o Joaquim percebesse, minha carência encontrou no João um ouvinte que me acolhia, me respeitava e, aos poucos, me fazia enxergar que o mundo podia ser bem maior. Teve um dia que o sol mal havia começado a iluminar o horizonte quando abri os olhos. Senti um vento gelado atravessar as frestas da janela. Passei a mão pelos cabelos, ainda meio zonza de sono, e lembrei que precisava levantar mais cedo para preparar o café. O Joaquim tinha dito na noite anterior que sairia logo cedo para negociar uma nova terra. Aliás, é só isso que tem ocupado a mente dele ultimamente, comprar mais e mais lotes para expandir a fortuna. Caminhei pelo corredor sem acender as luzes, acostumada à penumbra. Só quando cheguei à cozinha e a luz amarela do lampião me revelou, notei que o tecido que cobria minhas curvas poderia ser descrito como uma blusa fina meio curta, que sem querer valorizava a boa forma que levaria à felicidade. Um arrepio passou por mim, e não foi só por causa da brisa. Pensei, Joaquim está de saída, não tem problema, depois eu volto e me ajeito direito. Liguei o fogo do fogão a lenha, colocando a chaleira com água para ferver. O aroma do café moído invadiu a cozinha e enquanto mexia a colher no coador, ouvi passos leves no quintal. Era o João, que sempre madrugava para cuidar dos bichos. Ele entrou com ares tranquilos, fechando a porta para não deixar o vento frio entrar. Bom dia, dona Helena. Acordou muito cedo hoje, hein? Ele comentou com o semblante sereno de sempre. Virei-me para responder, mas só então me dei conta de como a curvinha que fica na parte inferior da coxa estava sem filtros. Não havia muito o que fazer, já era tarde para recuar. João, mais uma vez, como sempre, desviou o olhar para o fogão. Bom dia, João. É que Joaquim quer sair antes do sol esquentar. Vou preparar o café e deixar tudo em ordem. Para disfarçar meu embaraço, levei a chaleira para perto da pia. Apesar do costume de ver João todas as manhãs, algo naquele momento me deixou mais atenta aos detalhes. Notei como ele evitava olhares e cuidava de mim atentamente. Esse gesto delicado me fez sentir uma mistura de agradecimento e curiosidade. Talvez fosse o jeito de me perceber sob um olhar diferente, já que Joaquim, quando acordava, mal prestava atenção em mim. Não demorou para meu marido aparecer na cozinha, meio sonolento, mas já com a maleta nas mãos. Cumprimentou João com um aceno e se sentou à mesa, aguardando o meu café como parte da rotina.
Eu, sentindo o tecido da blusa contra a pele, servi a bebida tentando não fazer barulho demais, mas sem deixar de notar que vez ou outra, João lançava um olhar rápido nos melões que escapavam antes de se voltar para os afazeres. Joaquim tomou café em goles apressados, comentou qualquer coisa sobre a negociação da nova terra e mal se deteve para conversar sobre a casa ou os bichos. Levantou-se e depositou uma nota em cima da mesa para compras de mantimentos e saiu, deixando a porta da frente aberta. Ouvi o barulho do carro arrancando na estrada de terra, levantando poeira. Fiquei ali parada com a xícara na mão, ainda pensando na noite anterior e no quanto meu marido se distanciava a cada dia, como se sua única paixão fosse a corrida por mais patrimônio. Quando me virei para João, percebi que ele me olhava de modo quase preocupado. Dona Helena, a senhora está bem? Ele perguntou num tom baixo. Aproximei-me ajustando o tecido que caía levemente e deixava transparecer a forma dos melões. Senti o coração acelerar um pouco. Estou, João. Só refletindo, você sabe, dias corridos. Sorri com uma ponta de melancolia. Ele assentiu como quem entende mais do que diz. Talvez notasse o vazio nos meus olhos ou a forma como eu segurava a xícara buscando algum tipo de apoio invisível. Foi então que algo inesperado aconteceu. Quando tentei guardar a chaleira no fogão, o cabo escapou e quase derrubei o café. Num reflexo rápido, João se aproximou para ajudar. Segurou minha mão firme, impedindo que a chaleira caísse. Nesse breve contato, o calor da sua mão e a batida do meu coração pareceram sincronizar por um instante. Enquanto nos olhávamos, ele ficou em silêncio, mas havia um pedido de desculpa no olhar. Eu, por outro lado, não consegui esconder um rubor no rosto. Obrigada, foi por pouco, murmurei, tentando desanuviar o clima. O sorriso que ele me deu, quase discreto quanto um sussurro, deixou claro que algo naquela cena tinha mexido conosco. Depois desse pequeno susto, tudo voltou ao normal na cozinha. Ou pelo menos parecia. Eu estava num dia que precisava de mais atenção que o normal, e após ter certeza que Joaquim não estivesse mais entre nós, eu mesma me aproximei de João. Dessa vez, ele não se conteve ao olhar os melões. A única coisa que existia de limite era a espessura fina de um tecido que cobria algo que já não estava mais oculto. Em um simples gesto de respeito, permitia ele viver uma experiência que provavelmente guardava dentro de si, mas nunca havia externado. Naquele momento, me vi como num filme dos anos 80. Apenas as panelas eram testemunhas de um momento que ficou marcado na história. Eu me segurava com as mãos próximas à mesa, enquanto a ferramenta fazia seu trabalho, como há de quem busca o encaixe perfeito em uma rosca. Aquele silêncio que se instalou na cozinha depois do quase acidente com a chaleira era carregado de algo novo, algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia em cada fibra do meu ser. O João, com aquele olhar que antes era de puro respeito, agora parecia ter uma camada extra de curiosidade. Ou talvez fosse só eu na minha carência projetando desejos. A verdade é que a presença dele, antes tão discreta, começou a se tornar um ponto focal na minha rotina. Joaquim, como de costume, voltou para suas andanças por terras distantes, me deixando sozinha com a casa, os animais e, claro, o João. Os dias se transformaram numa dança sutil de olhares e pequenas interações. Eu me pegava prestando mais atenção na forma como ele se movia, como seus músculos se contraíam quando ele carregava algo pesado, ou no suor que escorria pela sua testa depois de um dia de trabalho sob o sol causticante de Goiás. Ele, por sua vez, parecia mais à vontade, ainda que mantivesse a sua postura de respeito. Uma tarde, eu estava organizando as roupas lavadas, pendurando-as no varal. Vestia um vestido de algodão leve, com uma estampa floral miúda, que balançava suavemente com a brisa. O decote, sem ser vulgar, realçava um pouco a região dos melões, e a saia, que batia um pouco acima dos joelhos, permitia que minhas pernas respirassem. Calçava apenas umas sandálias de dedo, e meus cabelos estavam presos num coque despretensioso. A intenção era apenas me sentir confortável no calor, mas notei que João, que passava por perto com um balde de ração, demorou um pouco mais para desviar o olhar do que o normal. Um leve sorriso se formou em meus lábios. Aquilo, para mim, era um pequeno triunfo. Ele parou perto do galinheiro, fingindo arrumar algo, mas eu podia sentir seus olhos em mim. Decidi testar os limites, apenas um pouquinho. Abaixei-me para pegar uma peça de roupa que havia caído, e a leve inclinação do meu corpo fez com que o vestido se ajustasse, mostrando um pouco mais da curva das minhas coxas.
Quando me levantei, peguei-o em flagrante. Seu olhar estava fixo em mim, e um rubor discreto coloria suas maçãs do rosto. Ele tossiu, pigarreou, e se virou para o galinheiro com uma pressa que me fez rir por dentro. Tudo certo por aí, João? Perguntei, a voz um pouco mais suave do que o necessário. Ele se virou, ajeitando o chapéu na cabeça. Tudo sim, dona Helena. Só, as galinhas andam meio agitadas hoje. Ah, é a lua cheia, elas ficam assim, respondi, sorrindo abertamente. Sabia que não era a lua cheia, mas a desculpa serviu para que ele se sentisse um pouco menos constrangido. Os dias seguintes foram pontuados por esses pequenos jogos. Eu me via escolhendo com mais cuidado minhas roupas, optando por tecidos que roçavam na pele, que tinham um caimento mais fluido, que realçavam a forma dos meus ombros ou a curva da minha cintura. Não era para seduzir, pelo menos não conscientemente, mas para sentir que eu ainda era desejável, que a vida não tinha se limitado à rotina e à ausência do Joaquim. E João, silencioso e observador, era o meu espelho. Uma manhã, enquanto eu estava na horta colhendo algumas hortaliças para o almoço, o sol estava particularmente forte. Vestia uma blusa de linho branca, quase transparente de tão fina, e uma saia longa de algodão que roçava nas minhas pernas. O suor já começava a umedecer minhas costas. Ouvi passos se aproximando, e sem precisar me virar, sabia que era o João. Dona Helena, o sol está muito quente hoje. Não quer descansar um pouco? Ele perguntou, sua voz um pouco rouca, talvez pelo calor. Eu me virei, e pude ver que ele segurava um copo de água fresca. Ah, João, que gentileza! Estou quase terminando. Ao me esticar para pegar o copo, a blusa se esticou também, e meus melões ficaram ainda mais evidentes sob o tecido translúcido. Nossos dedos se tocaram brevemente quando ele me entregou o copo, e o ar pareceu vibrar. Eu tomei a água em pequenos goles, sentindo o frescor descer pela minha garganta. Obrigada. Estava mesmo precisando, eu disse, olhando para ele. Pela primeira vez não desviou o olhar. Seus olhos estavam fixos nos meus, e então desceram para os meus lábios, depois para o meu pescoço. E finalmente para a blusa que mal escondia as formas que ele tanto parecia admirar. Não havia malícia, apenas uma admiração quase pura. Naquele momento, algo dentro de mim se desarmou. A solidão dos últimos anos, a falta de atenção do Joaquim, tudo se condensou num sentimento de vulnerabilidade. Eu queria ser vista, ser sentida, ser desejada. E João, com sua discrição e respeito, era a única pessoa que me oferecia isso. João, comecei, minha voz quase um sussurro. Você se importa se eu desabafar um pouco? Ele acenou com a cabeça, os olhos ainda presos nos meus. Claro, dona Helena. A senhora sabe que pode contar comigo para o que precisar. Sentei-me no pequeno banco de madeira na horta, e ele se sentou no chão, a uma distância respeitosa. Comecei a falar sobre a minha vida, sobre a distância emocional de Joaquim, sobre como eu me sentia invisível. As palavras saíam como um rio represado, e João ouvia com uma atenção que Joaquim nunca havia me dado. Ele não me interrompia, apenas assentia, e seus olhos transmitiam uma compreensão profunda. Enquanto falava, meus olhos se fixaram em suas mãos. Mãos grandes, calejadas pelo trabalho no campo, mas ao mesmo tempo fortes e cuidadosas. Imaginar aquelas mãos em contato com a minha pele, deslizando pelos meus braços, subindo pela minha cintura. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu sabia que estava em um terreno perigoso, mas a sensação de ser ouvida e compreendida era tão inebriante que me permiti fantasiar. Sabe, João, eu disse, baixando um pouco a voz, às vezes eu me sinto tão sozinha, como se eu estivesse em uma gaiola dourada. Ele finalmente falou, sua voz baixa e gentil. A senhora nunca está sozinha, dona Helena. Enquanto eu estiver aqui, a senhora sempre terá alguém para ajudar. Seu olhar se encontrou com o meu novamente, e a intensidade era quase palpável. Naquele momento, eu sabia que a barreira do respeito formal estava prestes a ruir. Meu coração batia forte, e o calor do sol não era o único responsável pelo rubor nas minhas faces. Eu estava à beira de um abismo, mas a promessa de algo novo era tentadora demais para resistir. A horta, antes um lugar de trabalho, se transformou em um palco para um drama silencioso e íntimo, onde as plantas eram as únicas testemunhas de um jogo de sedução velado que estava apenas começando. Aquele dia na horta marcou uma virada. O silêncio entre nós, antes preenchido por um respeito distante, agora era um convite, uma cumplicidade velada.
Eu sentia que João havia me visto de uma forma que Joaquim jamais veria, uma Helena real, com suas carências e desejos. E isso me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Nos dias seguintes, passei a me sentir mais livre, mais ousada. Meu guarda-roupa, antes focado na praticidade da vida no campo, ganhou toques de feminilidade que eu havia guardado. Comecei a usar blusas de seda fina que com o menor movimento deslizavam sobre a pele, e saias mais rodadas que acentuavam o balançar dos quadris. Meus cabelos, antes quase sempre presos, agora eram soltos com mais frequência, caindo em ondas sobre meus ombros. E claro, meus melões pareciam ter ganhado vida própria sob esses novos tecidos. Uma dança sutil de volumes e sombras que eu sabia que não passava despercebida pelos olhos de João. Ele, por sua vez, continuava discreto, mas seus olhares eram mais longos, mais intensos. Seus gestos, antes puramente de trabalho, agora pareciam ter uma delicadeza implícita quando estávamos por perto. Como da vez em que fui ajudá-lo a carregar alguns sacos de ração. Eu vestia um macacão de linho leve e fresco, com a parte de cima mais solta, e meus melões se moviam livremente a cada passo. Quando me inclinei para pegar um saco, ele rapidamente se colocou à minha frente. Deixa que eu pego, Dona Helena. É pesado demais para a senhora, disse ele, sua voz um pouco mais grave que o normal. Nossos corpos estavam a centímetros de distância, e eu podia sentir o calor que emanava dele. Seus olhos, antes fixos nos sacos, subiram para os meus, e depois para a abertura do macacão, onde a sombra de minhas curvas se desenhava. Um arrepio me percorreu, e eu sabia que ele também sentirá a eletricidade no ar. Obrigada, João, murmurei, minha voz quase inaudível. Recuei um passo, mas não sem antes sentir a brisa que ele produziu ao se mover, trazendo consigo o cheiro de terra, suor e um perfume amadeirado sutil que parecia gritar: homem! Essa tensão crescente chegou ao ápice em uma tarde de domingo. Joaquim havia saído cedo, prometendo voltar apenas na segunda-feira. Eu estava em casa, sozinha, sentindo o peso da solidão que sempre me acompanhava nas ausências dele. Decidi me distrair na cozinha, preparando um bolo para o café da tarde. Vestia um camisão de algodão branco, daqueles bem finos que mal cobria minhas coxas e que deixava meus melões em evidência. Meus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo alto, e eu calçava apenas chinelos. Enquanto batia a massa do bolo, ouvi um barulho na varanda. Era João, com um problema na cerca do quintal. Dona Helena, a senhora tem alguma chave de fenda maior que eu possa usar? A cerca do curral quebrou de novo. Virei-me para ele, e a imagem do meu camisão esvoaçando, revelando ainda mais minhas pernas, pareceu congelar o ar. Ele desviou o olhar rapidamente, mas não antes que eu percebesse o brilho em seus olhos. Ah, João, claro! Acho que tem uma na caixa de ferramentas do Joaquim, na área de serviço. Pode entrar e pegar. Ele assentiu, hesitando por um momento antes de entrar na casa. Eu continuei a bater a massa, meu coração martelando no peito. Senti a presença dele se aproximando e a cada passo, o cheiro de sua pele, de seu trabalho, preenchia o ambiente. Ele passou pela cozinha, e eu senti seu olhar em mim, pesado, mas ainda respeitoso. Encontrou? Perguntei, sem me virar. Ainda não, Dona Helena. Está meio escuro aqui. Decidi ir ajudá-lo. Caminhei até a área de serviço, o camisão se movendo livremente. A luz ali era fraca, e a caixa de ferramentas estava no chão. Abaixei-me para procurar e o camisão subiu, expondo minhas coxas completamente. Eu sabia que ele estava bem atrás de mim, e podia sentir sua respiração em minhas costas. Acho que está aqui, murmurei, esticando a mão para dentro da caixa. Meus melões balançavam suavemente com o movimento, e a fina camada do camisão parecia ser apenas uma sugestão. De repente senti sua mão grande e quente sobre a minha, me guiando para pegar a chave de fenda. É esta aqui, Dona Helena. O toque foi breve, mas eletrizante. Um choque percorreu meu corpo, e eu sabia que ele sentirá o mesmo. Nossos dedos se entrelaçaram por um instante antes que ele soltasse minha mão. Levantei-me lentamente, o camisão ainda revelando mais do que deveria. Virei-me para ele, nossos rostos a poucos centímetros de distância. Os olhos de João estavam fixos nos meus, e neles, eu vi um misto de desejo, hesitação e uma admiração que me fez sentir a mulher mais desejada do mundo. Eu podia sentir o calor emanando do seu corpo, o cheiro da sua pele, o som da sua respiração. Ele estendeu a mão lentamente, como se estivesse com medo de me tocar, e seus dedos roçaram meus cabelos, afastando uma mecha que caíra sobre meu rosto.
Nesse instante, a porta da frente se abriu com um estrondo. Joaquim estava ali, parado na soleira, os olhos arregalados, a maleta ainda em uma das mãos. Ele nos olhava, seu rosto pálido e uma expressão de incredulidade. O ar se tornou pesado, denso, e o cheiro do bolo no forno parecia sumir diante daquele silêncio ensurdecedor. O tempo parou. O que está acontecendo aqui, Helena? A voz de Joaquim era um rosnado baixo, mas cheio de uma fúria contida que eu nunca havia visto. A chave de fenda caiu da mão de João, e o som metálico ecoou na área de serviço. Meu coração gelou. A gaiola dourada havia se tornado uma armadilha.